Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre o curso de odontologia da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara do Oeste. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar essa questão, a professora da faculdade, doutora Juliana Lance, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, uma alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço a presença, a oportunidade de estar aqui falando desse sonho nosso, que foi esse curso de odontologia, que agora está sendo realizado. Que aliás é um sonho que já faz alguns anos, né, que vocês estão nessa batalha. Já fazem alguns anos, né? Quando a gente fala de um ingresso a um curso, é bom que a gente conheça a história da instituição para o qual a gente está tentando esse ingresso, né? Eu acho que a história da Anhanguera Educacional é uma história impactante. O professor Carbonari, que foi uma pessoa visionária, foi o responsável por esse nome Anhanguera, ele começou muito cedo nos negócios da família. E ele sempre tinha uma coisa muito parecida com esse grupo que agora forma esse curso, né? Que era o sonho de ser docente, de lecionar, de ensinar. E com o tempo, né, com a empresa familiar, todo o know-how da família Carbonari, ele foi, né, galgando novos horizontes, passou a ser professor de cursinho preparatório de vestibular, ele era matemático, ele passou a ser empresário, depois de um tempo ele passou a ser coordenador de curso, vice-diretor, e ele chegou, né, ao topo sendo CEO da Anhanguera Educacional, que era no momento uma das maiores, né, educacionais do país, né? E aí ele começou esse projeto bem cedo, às margens da Anhanguera, na cidade de Leme. Então, por isso o nome Anhanguera, né? Então, havia algumas instituições ali na cidade de Leme, também na redondeza de Campinas, Matão, né? Essa região. Então, ele foi ampliando, com todo o know-how de conhecimento, essa empresa enorme que hoje a gente conhece, né? Então, isso aconteceu em 1994. Daí passaram-se os anos, né? Em 2014, houve-se a oportunidade do processo de fusão com o Grupo Kroton, e o Grupo Kroton já tinha uma experiência na educação de 50 anos, meio século, né, na educação, e isso fez com que, né, toda a empresa ela ganhasse uma repercussão mundial, não só no número de alunos, mas também no aspecto de valor de mercado, né, na Bolsa de Valores. E daí, em 2018, passado 4 anos, né, de 2014, eles ganharam o prêmio de empresa prestadora de serviços na área educacional, né, com serviços inclusive inéditos, né, mídias digitais e tudo que se iniciou lá atrás e se aprimorou com essa fusão, né? E daí, como a própria história da Anhanguera, o curso de odontologia também começou a ser um sonho. Eu quero exatamente falar sobre ele, né? O curso de odontologia é um sonho e que agora está nas nossas terras, né? Em Santa Bárbara do Oeste. Como é que foi esse processo? Em Santa Bárbara do Oeste. Então, o grupo que fez a autorização desse curso, que foi coordenado por mim, né? Esse curso foi entendido como um sonho pela turma que se encontrou no mestrado na FOP Unicamp. Então, a maioria dos professores
que integravam essa equipe e que ainda hoje permanecem em boa parte, esse grupo já sonhava, antes mesmo do agendamento do cronograma, né, da equipe do Ministério da Educação para autorização, nós já discutíamos essas possibilidades. Eu já era docente na Faculdade Anhanguera de Campinas, Taquaral, do curso de odontologia. Então a gente já tinha esse olhar, né, de como que nós vamos formar esse profissional hoje. É diferente da nossa história? Sim, é muito diferente. E em meio a essas discussões que começaram aí em 2017, depois a gente entrou aí num período de pandemia, então a gente se falava muito por WhatsApp, por chamadas de vídeo, né? A gente fomentava, né, o que a gente poderia fazer para que esse profissional tivesse segurança em entrar no mercado de trabalho. A segurança é muito importante para o profissional da saúde, né? E isso aconteceu muito antes, mas quando foi por volta aí de junho, 16 de junho de 2021, nós recebemos uma notícia da Associação Brasileira de Ensino em Odontologia de novas diretrizes curriculares nacionais para a formação desse tipo de profissional na odontologia. Daí a gente recebeu essa informação, né, com um misto de ansiedade. Sim. Né, e com um misto de alegria, porque assim, toda mudança, ela traz coisas boas. Né? Então a gente vislumbrou também boas possibilidades no que se refere à formação do profissional. Né? Então a gente começou a trabalhar, por quê? Porque, em linhas gerais, o que se previa nessa nova diretriz curricular? Que o profissional egresso, ele não seria mais um bacharel em odontologia, mas ele seria, na acepção da palavra, na atividade prática, um cirurgião dentista. O que muda ser bacharel em odontologia e ser um cirurgião dentista? Muda muito do ponto de vista clínico geral de resolutividade. Então, o nosso aluno ele precisava sair com esse poder de resolutividade, de ser impetuoso, não, de ter os fundamentos para atuar com facilidade em clínica geral, fazendo procedimentos de dentística, que são restaurações estéticas, clareamentos, fazer um canal, que é a endodontia, fazer próteses, coroas, fazer o tratamento dos tecidos que sustentam os dentes, que é a periodontia. Né? Então, essa parte básica, né, retirar alguns dentes que não tinham mais condição na cavidade bucal, né, algumas raízes residuais, ele precisava estar preparado para fazer com segurança o processo, né? Para bem atender o cliente, o nosso paciente, que hoje, atualmente, nós tratamos o paciente como cliente e não como um paciente que espera pacientemente, né? É uma prestação de serviço. E, além disso, essa diretriz curricular, ela também previa um link, uma solução de continuidade melhor, linear, com a área do Sistema Único de Saúde. Agora eu quero aproveitar, professora, a professora trouxe dois conceitos que eu acho que são fundamentais e que eu quero aprofundar. Quando você traz o conceito de cliente e paciente, esses dois conceitos, eles são trabalhados inclusive para o aluno que vai seguir no serviço público. Inclusive para o aluno que vai trabalhar no serviço público, porque ele tem duas opções dentro dessa vasta, né, possibilidade dentro da odontologia. Se você falar para mim assim, quais são as opções hoje? Eu vou te falar todas. Mas o aluno, ele já aprende desde muito cedo. Por exemplo, eu ministro a disciplina de odontologia morfofuncional da cabeça e do pescoço, anatomia da cabeça e do pescoço. Então, desde muito cedo, eu trago para o aluno que ele está estudando em um crânio natural ou sintético
mas que ele já trate aquela peça anatômica como um paciente. Então, o que o paciente espera, né? O cliente espera. Ele não vai esperar pacientemente por um atendimento. Ele espera como cliente, quando ele compra o serviço, ele espera que você tenha, em primeiro lugar, um olhar de empatia para ele. Então, é diferente quando eu trato um adulto e quando eu trato uma criança. Se eu sou odontopediatria, eu já me acostumei a orientar os alunos que eles têm que se ajoelhar ou sentar no chão para que eles fiquem no mesmo nível daquela criança que é um cliente. Os pais estão acompanhando, mas a criança é o cliente que está sendo tratado. E o resultado nesse aspecto é diferente? O resultado é muito diferente. O resultado é uma coisa básica que todo cliente espera quando ele compra um serviço, que chama-se confiança. Então, se ele confia, você pode ter um consultório um pouco mais simples, uma única cadeira, ou você pode ter uma clínica com 4, 5 salas, 5 cadeiras, você pode ter um café expresso, você pode ter uma brinquedoteca, mas se você não tiver a capacidade de passar empatia para o cliente, e se você não tiver a capacidade de passar segurança dentro dos fundamentos básicos daquilo que você escuta, e aí eu repito, né? Dentro dos fundamentos básicos, eu não falei ainda da especialização. Inclusive, eu quero aproveitar e aprofundar nessa questão, mas agora nós vamos precisar chamar o primeiro bloco, o primeiro intervalo comercial. Na sequência, eu quero voltar a retomar nessas questões, nesses diferenciais, relacionando também com as possibilidades. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente volta conversando aqui com a doutora Juliana Lance sobre o curso de odontologia na faculdade em Anhanguera. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa com a doutora Juliana Lance sobre o curso de odontologia na faculdade em Anhanguera. Doutora, eu quero, como prometi, aprofundar então aqui uma questão que a gente começou a debater no finalzinho do primeiro bloco, falando das possibilidades, né, da profissão de dentista. Quando nós estamos falando com a professora do curso de odontologia, quais possibilidades são aventadas? Então, eu tenho experiência
em todas as áreas, né? Nesses 26 anos de formação, eu trabalhei no Sistema S, né? Que trabalhei no SESC, em Anápolis, Goiás, e já tinha o meu consultório particular em uma clínica multidisciplinar. Então, cada profissional tinha a sua especialidade. A minha especialidade inicial é em ortodontia e ortopedia facial. Então, eu tenho 24 anos como especialista, né? São 2 a menos do que eu tenho como cirurgião dentista. Então, esse know-how do consultório me permitiu avaliar esse caminho, né, que o aluno hoje pode fazer após, ou o recém-formado pode fazer após a sua formação, né? Logo depois eu fiz a auditoria em saúde. Então, isso foi abrindo o meu leque, trazendo a experiência no meu dia a dia. Atualmente, eu sou responsável técnico por uma clínica em Americana. Essa clínica tem o nome de Clínica Fresarim, fica próximo ao Hospital da Unimed, né? Então, nessa clínica mesmo, eu clinico como ortodontista, eu faço o atendimento às crianças em odontopediatria e eu faço a parte de dentística estética, né? Além disso, eu sou o responsável técnico pela clínica. Então, pelos processos de biossegurança, contratação de pessoas, a orientação dos protocolos de biossegurança. Então, tudo isso sou eu quem faço, né? E além de estar, né, linkada diretamente com a sala de aula. Então, estou constantemente, né, transitando em todos esses ambientes. Então, hoje, o aluno ele tem a possibilidade, o aluno não, recém-formado, ele tem a possibilidade de optar pós-graduação, ele pode optar pelo serviço público ou pelo serviço privado, né? O serviço público ele oferece uma gama, né, de opções para esse aluno, para esse recém-formado. Por que eu falo uma gama? Porque ele pode trabalhar tanto numa unidade básica de saúde como concursado, ele pode ser um perito legal, né? Ele pode ser um auditor, ele pode trabalhar como auditor de hospital público. Então, ele tem aí uma gama de atuação dentro do serviço público e dentro do serviço particular, ele pode atuar como gestor de clínicas, assim como eu sou responsável técnico. Ele pode atuar clinicamente, ambulatorialmente, como clínico geral, como eu havia, né, dito anteriormente, em consonância com a nova diretriz curricular. Ou ele pode partir para o campo de especializações. Então, hoje nós temos muitas especializações, novas especializações foram devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação. E hoje nós podemos trabalhar na ortodontia, como eu trabalho, na periodontia, né, cuidando dos tecidos de suporte, na área de implantodontia, na área de traumatologia nos hospitais públicos e privados, ser protesista, especialista em fazer prótese. Então você vê que a gama de opções para esse cirurgião dentista, ela é muito grande. Eu achei interessante a sua fala, eu quero concentrar agora na questão da iniciativa empreendedora do aluno de odontologia. Quando ele, já no curso, né, pensa e sonha em ter o consultório próprio, isso, claro, tem uma outra configuração se comparado com o serviço público, e aí eu gostaria que a professora compartilhasse aqui algumas experiências e também saber como o aluno da Faculdade Anhanguera ele já pode receber algumas orientações e algum preparo para aqueles que desejarem seguir esse caminho. Eu trago muito comigo esse link direto entre a minha vida profissional no consultório e a docência, né? Então, eu procuro trazer de uma ordem assim muito prática um modelo daquilo que eu faço, né? Se é que eu posso trazer, se é que seria aceito esse modelo, né? Mas eu acho interessante aquilo que eu realmente faço é aquilo que eu procuro ensinar.
para que a caminhada se torne mais fácil para esse cirurgião dentista formado, né? Então, vou ingressar na odontologia em Santa Bárbara. O que eu espero, né, entrando na faculdade em Santa Bárbara com essa equipe? Eu posso esperar que eu vou ter um foco em ser um cirurgião dentista generalista, fundamentado, com uma formação sólida em clínica geral. Agora eu me formei, eu já quero ir para a especialização. Então eu diria para você, deu certo para mim. Então o que deu certo para mim, eu gosto de fazer um modelo para que seja mais fácil, né? No mundo de uma ansiedade tão generalizada, que as pessoas querem tudo muito rápido. Vou sair da faculdade e já vou ingressar no mestrado e já vou ingressar na especialização. Então, aproveite o passeio. Sim. Aproveite o passeio. Termine a faculdade. Aprenda, se fundamente, tenha foco, né, no aprendizado. E a partir daí, clinique um tempo de clínica geral. Faça aquilo, modele, repita aquilo que você aprendeu na faculdade, porque aí fica mais fácil o processo. Eu repeti esse processo durante 2 anos antes de ingressar na especialização em ortodontia, né? A ortodontia, claro, ela passou por uma mudança imensa, né, durante esses anos. A ortodontia que eu aprendi, tive que correr atrás do estudo, me atualizar, né, porque mudou muito, todo o processo mudou, ficou menos dolorido, menos árduo, mais tranquilo. Mas eu tinha bagagem nos 2 anos de clínica geral, né? Eu acho essa fala muito rica, inclusive quero que a professora fale um pouquinho mais sobre essa interlocução entre o conhecimento teórico que se adquire nos anos universitários, porém ele precisa ser de alguma forma testado, né, no campo de vida prático, para que depois, a partir desse relacionamento, possa se resolver dar um passo além. Como é que a professora vê essa questão? Então, eu também ministro cursos de pós-graduação em harmonização orofacial, né? Então, quando que eu entro? Eu entro no ciclo básico, quando esses profissionais devem ter aulas novamente de anatomia da cabeça e do pescoço, inervação, vascularização. Então, o que a gente imagina quando a gente está com esses profissionais em sala de aula é que eles já têm uma excelente fundamentação dentro da anatomia, dentro da histologia, que é o estudo dos tecidos, dentro da fisiologia, que é como esses tecidos funcionam, né? Mas o que a gente percebe é que o passeio foi muito rápido, né? Então, quando aquele profissional que não respeitou esse tempo de amadurecimento para depois se apaixonar por uma especialização, é como um casamento e um namoro, né? Você passa pelo namoro, você está ali estudando, você está apreciando o processo para depois você se unir a uma pessoa, né? Então, você vê o profissional um pouco perdido, um pouco ansioso no processo de aprendizado. Então, quando você aproveita o passeio naquilo que vai te formar um bom clínico geral, o processo da pós-graduação ele vai ser muito salutar, muito tranquilo. E, além de tudo, nesses 2 anos que você está clinicando, você está se capitalizando. Então, eu vou ter que ficar um pouquinho parada daqui 2 anos, porque a minha pós é meio pesada, é período integral, ou é tipo quinta, sexta, sábado e domingo, toda semana. Puxa vida, são pelo menos 3 dias de trabalho que eu não vou estar produzindo, eu vou estar estudando. Mas nesses 2 anos de clínica geral, eu pensei, eu projetei o processo. E isso a gente fala muito em sala de aula com eles. Eu passo muito essa experiência de aproveitar o passeio, né? Por quê?
A gente não, em nenhum momento a gente está falando que a graduação é uma brincadeira, de forma alguma. A graduação é muito mais séria do que todo o processo, né? Porque a pós-graduação é uma consequência. Sim, sim. Na verdade, a graduação ela é a base, né? É o alicerce de toda uma vida profissional. Nós estamos conversando aqui com a doutora Juliana Lance, sobre o curso de odontologia da Faculdade Anhanguera. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo comercial, a gente volta na sequência. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997624724. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Dá prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, tem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos, vem comigo também. Refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Voltamos aqui com o terceiro bloco do programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa aqui com a doutora Juliana Lance sobre o curso de odontologia da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara do Oeste. Doutora, eu quero aproveitar esse espaço e pedir para que a doutora fale sobre o projeto Clínica Escola da Faculdade Anhanguera. Como é que esse projeto vai funcionar e como é que a comunidade pode fazer uso dele? Então, atualmente, né, quando nós fizemos a autorização desse curso em setembro, com a comissão do MEC, veio fazer a avaliação dos espaços que nós já tínhamos prontos, espaços inclusive específicos, né? Nós contamos atualmente, desde a autorização, já com os laboratórios específicos, inclusive um laboratório que se chama pré-clínico, que é onde nós simulamos os atendimentos que posteriormente serão feitos na clínica. Então, já para o ano que vem, nós temos aí, né, isso é em primeira mão aqui para vocês. Que legal. Nós temos já a nossa clínica escola de pé, pronta, funcionando, com atendimento à comunidade de Santa Bárbara e para o exercício e aprendizado do aluno, né? Os convênios com a Secretaria da Saúde aqui de Santa Bárbara, porque dentro daquelas novas diretrizes curriculares nós temos que fazer o link, né, do nosso egresso, do nosso formado, dentro desses ambientes. Então são ambientes de aprendizado e vivência que já estão devidamente contratados, isso foi feito logo no momento da autorização, né? E que eles possam ter a vivência, que é uma vivência rica, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Então, esses espaços já estão à disposição para que a comunidade conheça esse ano, e no próximo ano nós temos a abertura das clínicas para atendimento com várias cadeiras devidamente separadas, em ambientes separados como se fossem consultórios odontológicos, onde a gente exercita a parte clínica, como se fosse uma clínica particular, e oferece também um link de atendimento das unidades básicas de saúde. Então, a gente faz os dois campos de aprendizado e de experiência do aluno.
né? Bacana. Isso também vai contemplar a população de Nova Odessa, a população de Americana. Nova Odessa, até um tempo atrás, estava aí com a unidade básica, né? Um CEL, um Centro de Especialidades Odontológicas, fora de funcionamento. Agora ele volta a funcionar. Então, todos esses locais, eles servem, né, à experiência do aprendizado do aluno, a vivência das atividades clínicas que ocorrem tanto a nível laboratorial dentro da unidade, da faculdade, e que acontecem também nas unidades básicas de saúde. Ou seja, a clínica escola será uma possibilidade não somente do barbarense. Sim, ela será uma possibilidade para a população de Nova Odessa e para os americanenses. Que bacana. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre as possibilidades de especialização, né, que a faculdade de odontologia pode oferecer depois do período da graduação. Quando a gente olha a formação acadêmica, quando a gente pensa na possibilidade posterior, nós podemos imaginar que existem vários caminhos. Eu queria que a professora falasse um pouquinho mais, né, talvez até de forma nominal, sobre essas várias possibilidades. Então, nós contamos hoje com cursos de graduação e extensão, tecnólogo e pós-graduação. Mas a pós-graduação, ela sempre vem após a primeira turma ser formada. Então, por exemplo, e se a gente quisesse oferecer uma pós-graduação agora para o público de cirurgiões dentistas externos, né? A gente tem que aguardar a formatura dessa primeira turma que agora está indo para o terceiro semestre, para poder oferecer esse campo grande de especialidades. Então, a gente tem dentro das especialidades, desde a ortodontia, que é o que eu faço, né? Ortodontia e ortopedia facial, a odontopediatria, né? Que é o atendimento à saúde bucal das crianças, a odontoebiatria, que é o atendimento à saúde bucal do jovem, do adolescente, a odontogeriatria, que é o atendimento à saúde bucal das pessoas na melhor idade, né? Depois nós temos a prótese sob o implante, a periodontia, nós temos também a odontologia do esporte, que é muito interessante, porque ela faz o aspecto preventivo e ela faz também o aspecto curativo, porque os atletas de alta performance, eles não podem interromper os seus treinos, né? Então, eles têm uma odontologia voltada para o alto desempenho do atleta e prevenção de acidentes. Por exemplo, em artes marciais, né, aquilo que envolve lutas, etc. Nós temos também, além da odontologia do esporte, nós temos a especialização da odontologia legal, nós temos o patologista odontólogo, que estuda as doenças da cavidade bucal, faz o diagnóstico e depois remete ao tratamento, né? Nós temos a oncologia da cabeça e do pescoço. O AC Camargo, em São Paulo, é referência na área, um dos hospitais, das referências na América Latina, um dos maiores da América Latina, referência no tratamento em oncologia, e tem, né, uma subdivisão, um departamento que só trata do câncer da cabeça e do pescoço. Nós temos também dentro dessa área a odontologia do trabalho, né, porque existem empresas que trabalham com produtos químicos e o odontólogo ele tem como fazer a prevenção e o processo de biossegurança e logística dentro dessa empresa para que os colaboradores não venham adoecer. Então, assim, a área de atuação é muito grande. Atualmente, algumas áreas como a acupuntura, a homeopatia, que eram vistas de forma complementar, hoje elas são reconhecidas no rol de especialidade. E atualmente, a mais atual delas é a harmonização orofacial. Então, a gente trabalha com injetores
trabalhamos com bioestimuladores da estrutura do colágeno na pele, então seria um tratamento muito interessante do ponto de vista estético, do ponto de vista de um pós-cirúrgico, de alguns refinamentos das proporções faciais. Então hoje a gente tem um rol muito grande dentro de especialidades. Agora, dentro da própria ortodontia, eu te falei que a ortodontia mudou muito, por quê? Porque hoje nós trabalhamos com a ancoragem esquelética. O que é a ancoragem esquelética? É um dispositivo de implante provisório, só para o tempo do tratamento, e que, por exemplo, hoje impede que a criança sofra um processo de bullying na escola porque ela usa aquele aparelho extraoral. Esse é um aparelho que a gente já está abandonando, né? Por conta da socialização da criança, do jovem. Então, a gente tem formas de direcionar a ortopedia facial, o crescimento da face, sem fazer uso do extraoral. Além disso, esses mini implantes trouxeram para a gente uma possibilidade muito grande de, em casos selecionados, o paciente que antes estava destinado objetivamente para uma cirurgia da face ortognática, né? Quebrar a maxila, quebrar a mandíbula e colocar na posição anteroposterior, na posição vertical. Hoje, esse cliente, ele tem um acesso a uma odontologia muito menos invasiva, que ao final do tratamento ortodôntico, você vai lá, desrosqueia o dispositivo, tira o aparelho e vida que segue. Entendi, maravilha. Professora, nós estamos nos encaminhando aqui já para o final da nossa entrevista. Gostei muito da sua fala, eu acho que é uma fala muito enriquecedora e também comunitária, né, por saber, inclusive, sobre a questão da clínica escola. Eu gostaria que a professora aproveitasse esse momento aqui para fazer aqui as suas considerações finais, também aproveita aí também para deixar os seus contatos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando de uma coisa que eu sou apaixonada. Coisa é até meio pesado se dizer, eu diria de uma paixão mesmo, né? Que é a odontologia e é lecionar, ensinar, pegar na mão, né? Dizer para o aluno, atividade assim nobre que se essa, pega, né? Lecionar, eu acho que eu brinco entre as minhas colegas que fizeram o processo de autorização em Santa Bárbara e que também estiveram comigo no processo de autorização do curso de odontologia em Piracicaba, né? Eu falo, lecionar é uma pinga boa que a gente bebe e não quer parar mais, né? Então, nesse sentido, eu faço muito o que eu gosto. Eu gostaria de convidar a comunidade que fosse conhecer o nosso espaço. Nós já temos todos os laboratórios específicos montados desde o momento da autorização, estão sendo muito elogiados na região. O time é um time muito engajado, que quer realmente olhar para o olhinho do aluno e ver se ele está brilhando, se aquilo está de acordo com o que ele pensou lá atrás, né? Você escolheu a Anhanguera, está fazendo sentido para você? Você está feliz com a gente aqui? Isso é muito importante para nós, né? E podendo, eu não estando lá, com certeza a professora Maíra, a coordenadora do curso, Maíra Leite, ela está sempre presente. É uma amiga acessível antes de tudo, é uma pessoa muito acessível, uma grande docente, né? E a Cirlei do comercial, o contato vai estar, né, na tela com vocês na sequência do vídeo, então é só vocês acessarem a Cirlei. Normalmente nós oferecemos 60 vagas anuais, né? São 30 vagas no período matutino e 30 vagas no noturno, em consonância com aquilo que lá atrás o professor Carbonari queria, né? Que aquelas pessoas que eram trabalhadores tivessem acesso ao ensino superior. Então, nós como grupo hoje, Croton, Cogna, nós continuamos nesse passeio, né, seguindo esses preceitos do professor Carbonari, possibilitando que as pessoas que estão no dia a dia trabalhando nos contraturnos possam ter acesso ao ensino superior, né, e nos colocamos à disposição.
para estar recebendo tanto os candidatos ao curso, como também aos pais que queiram conhecer o local, aos avós, né? E posteriormente, já no ano que vem, as pessoas que queiram ter acesso ao tratamento odontológico. Maravilha. Professora, eu quero mais uma vez agradecer a presença, a partilha e desejo tudo de bom, muita prosperidade na vida pessoal, na vida profissional, ao grupo Croton, né, que tem aí a marca Anhanguera, e as portas estão sempre abertas. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.